objetivo da Carry? Qual que é o objetivo dessa empresa aqui que eu e minha irmã a gente criou? O objetivo é trazer consciência para vocês, é trazer consciência de que nós estamos vivos e que nós estando vivas, né? A gente passa por muitas histórias, por muitos problemas, por muitas consequências, enfim, muitas relações, né? Muitas coisas acontecem dentro da nossa vida e para que a gente não se perca dentro desse mar de situações que acontecem, a gente precisa tomar consciência da nossa existência, consciência do que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa, então, tomar ações conscientes, né? E não se embananar e cair num abismo. Então, né, quando eu era criança, eu passei por processos, né, difíceis na minha infância em relação à separação dos meus pais, e como vocês já vêm acompanhando aqui essas aulas, nossos conteúdos, vocês entendem sobre a questão da base, né, da base familiar, o quanto a base familiar, as relações com a família interferem diretamente no desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso afeto e afins. Então, eu lá, quando eu era criança, né, sofri um pouco um trauma em relação à separação dos meus pais, e aí eu trabalhando com isso, né, eu comecei a me bloquear, então eu comecei a entrar em estados depressivos, sem que eu soubesse que eu estava em estados depressivos, né, eu sentia ali falta de afeto em relação ao masculino e falta de afeto em relação ao feminino, porque minha mãe também teve os processos dela em relação à separação e em relação ao próprio desenvolvimento da vida dela, da maturidade dela, enfim. Então, eu vim aí trabalhando, né, dentro de uma solidão, dentro de uma depressão, cheguei a fazer algumas besteiras, né, enfim, acontece, todo mundo faz, mas, e aí dentro disso eu fui começando a me desenvolver, comecei a amadurecer, né, aí entrei na puberdade, e entrei aí na adolescência, e aí na adolescência vem a questão do relacionamento afetivo, né, relacionamentos amorosos. Eu nunca fui de ter muitos amigos quando eu era criança, quando eu era mais nova, porque como eu era muito tímida, eu era muito fechada, eu era muito introspectiva, então eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, em me relacionar com o meio, com o meu meio ambiente, né, com os meus ambientes culturais, enfim. Então eu ficava muito fechada dentro de mim. E aí quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a me relacionar, né, de forma amorosa com os meninos, enfim, né, eu no meu caso sou heterossexual, mas enfim, aí eu comecei a me relacionar com algumas pessoas e eu comecei a fazer o quê? Depositar nessas pessoas todas as minhas frustrações. Então, por eu ter ali, por eu sofrer com faltas de afeto, quando eu comecei a namorar, o que eu fiz? Eu grudei na mente dessas pessoas, eu grudava na cabeça desses meninos com quem eu me relacionei, e aí eu criei várias, né, entrei em vários relacionamentos conturbados, eu aceitava coisas que eu não deveria ter aceitado, eu fazia coisas que eu não deveria ter feito, mas tudo isso por quê? Porque eu tinha ali várias frustrações, né, várias criações de expectativas que eu desejava, que eu almejava, que eu achava que era meu, né, então eu já até cheguei, eu acho que comentar em alguma das lives aqui, que o maior sonho da minha vida, o sonho da minha vida, assim, era casar e ter filhos. E casar e ter filhos e viver num ambiente de paz. Mas por quê, né? Eu achava que isso era uma vontade minha, né? Que era a vontade, que era o sonho, que eu nasci para aquilo. Eu falava isso, nossa, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser esposa, eu nasci para ser dona de casa. Mas eu fazia tudo isso por quê? Porque eu não tinha base, né? A minha família veio de uma base distorcida. A minha família veio de um casamento falido, né? Um casamento que faltava ali, faltava muitas coisas, faltava amor, faltava afeto. E aí, como eu não tinha muito dessas coisas, para eu tampar esses meus buracos, esses meus vazios, eu idealizei para mim de que eu queria ter, né? Eu queria ter uma família perfeita, a família tradicional brasileira.